Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos apresentar os conceitos de conjuntos numéricos, né? Lembrando que os professores do primeiro ano são o professor André, o professor Creito e eu, o professor Nilmar. Nós estamos dividindo a disciplina, cada um vai fazendo uma parte e hora vai ter aulas do professor Nilmar, hora vai ter aulas do professor André, hora vai ter aulas do professor Creito. Então vamos continuando. Então, na história da humanidade, pessoal, os números sempre tiveram presente junto com o ser humano. E os números foram evoluindo. E para isso foram classificados em conjuntos, né? Que é o que a gente chama de conjuntos numéricos. Esses conjuntos foram surgindo de acordo com a necessidade do ser humano. Inicialmente surgiu o conjunto dos números naturais. Então, se havia necessidade de contar, de contar as coisas e representar essas quantidades por números, e a partir disso aí surgem então os números naturais. Os números naturais, ele é representado pela letra N, esse N aí desse jeito, são os números formados é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, e 4, 5, 6, até o infinito, quantos você queira, tem? Então, por exemplo, tá aí, ó, o conjunto dos números naturais, disse ele é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai até o infinito, quanto você queira. Então, depois desse conjunto, se percebeu-se o seguinte, que a humanidade ela conseguia contar os números, as quantidades positivas de modo fácil, mas as faltas, as quantidades negativas, não eram possível contar. Então, nesse sentido, surgiu então o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. É o conjunto que tem os números positivos, todos os números naturais positivos, e tem os seus números negativos, que são os opostos, né? Então, vocês se lembram, por exemplo, está aqui o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto Z, ele tem menos 3, menos 2, menos 1. Observe que aqui tem a reticência, quer dizer que vai menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Aí 0, 1, 2, 3, e aí segue para frente. Se vocês notarem, daqui para frente são os números naturais. E esses aqui são os opostos dos naturais. Então, são os negativos, né? Eles servem para contar situações de falta, opostas. O que está faltando. Se você tem uma conta bancária, você tem um saldo positivo de R$10, quer dizer que você tem R$10. Se você está com um saldo negativo, está faltando R$10, então tem um débito de R$10. E assim segue. São exemplos de números negativos, né? E aí os números foram evoluindo e percebeu-se o seguinte, que do número 1 para o número 2 havia também quantidades, né? Nem sempre você conseguia fazer as coisas por inteiro, né? Você chegar, por exemplo, uma pessoa e dizer, só um exemplo, chegar e pedir para a pessoa comer 2 morangos, é fácil. Um morango é fácil, tem? Mas quando você pede assim para a pessoa comer uma melancia, você perceba que é complicado. Dependendo do tamanho da melancia, é complicado. Então, para isso, houve-se a necessidade de fracionar os números, dividir em partes menores, né? Então, o intervalo entre um número e outro foi fracionado, foi dividido, e aí surgiu, então, o que a gente chama de números racionais. Os números racionais, que é representado pela letra C, são conjuntos de pares ordenados ou frações que tenham A sobre B, em que o B tem que ser diferente de zero. Então, quais os números que você consegue escrever na forma de fração, que você consegue colocar na forma decimal, a gente chama de números, aliás, na forma de fração, a gente chama de números racionais. Então, esses números são muito comuns, né? E é bem simples. Por exemplo, a representação, vamos exemplificar aqui as representações decimais desses números para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o número 1/2 é a mesma coisa de 0,5. Como é que a gente faz essa representação? Você pega aqui, ó, 1 sobre 2. Notem que quando essa barrinha que eu tenho aqui, ela representa uma divisão. Então, 1 dividido por 2, a gente aprendeu lá no ensino fundamental que dá 0, né? Mas a gente aprendeu também que quando eu ponho a vírgula aqui, eu tenho que acrescentar um 0 aqui para continuar, né? 10 sobre 2 dá 5.
5 vezes 2 dá 10, que dá 0. Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa de 0,5. E assim segue, né? Você faz isso para todas as representações com frações, né? Lembrem-se, essa divisão entre o numerador e o denominador representa uma divisão. Então, 3 para 10, né? 3 décimos, a fração 3 décimos é igual a 0,3. Que, na verdade, é um erro a gente ler 0,3. O correto é ler 3 décimos, né? 4 quintos, ou 0,8, tem 8 décimos, né? Então, assim segue essas representações. Então, andando para frente, a gente tem as representações decimais que não são exatas, que é o que a gente chama de decimais periódicos. Quando você pega aqui, por exemplo, o número 1/3, se você for dividir 1 por 3, a fração 1/3, aí do mesmo modo, 0, vírgula aqui, acrescenta aqui, né? Só que 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Aí, observa, acrescenta outro 0. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. E assim segue. Se você for continuar esse processo, isso aqui dá um infinito. Então, vai dar a dízima 0,3333, que a gente representa como dízima periódica. Tem? Alguns autores representam a dízima periódica assim, 0,333. Outros autores representam assim, ó, 0,3 e põe uma barrinha aqui em cima. Onde tem essa barrinha representa que é a parte que está se repetindo, no caso, o periódico, né? Que é o 3333, e assim segue, ok? Aí, por exemplo, continuando, ó, 1/9 é 0,1111, tem? Ó, 13,99avos é 0,131313, que a gente também pode representar, como eu falei, assim, ó, 0,13. Você representa assim, ok? E aí esse 13 é quem está repetindo, ó, 13, 13, 13, ok? E segue desse modo, tem? Tudo bem? Então, continuando aqui, os conjuntos numéricos, então tem a parte de representação de fração, que é o conjunto dos números racionais. E andando para frente, a gente tem os números irracionais. O conjunto dos números racionais são justamente aquelas dízimas periódicas que não são que são infinitas, mas que não são periódicas, tem? Então, você tem as dízimas periódicas e tem as dízimas não periódicas. Então, as dízimas não periódicas formam os números irracionais. O número irracional mais conhecido que vocês talvez conheçam é o número π. O número π ele é igual a 3,14, 15, 92 e segue para frente aí. Já teve pessoas que estudaram mais de 1 milhão de casas decimais e não conseguiu nenhum período repetitivo. Então, o número π ele é um número irracional, ok? Então, os números irracionais são dízimas que não têm períodos, não são periódicos, né? Então, esses números a gente chama de números irracionais. E aí, formando tudo, tem um conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? É aquele formado por todos os números com representação decimal. Então, tu pega os periódicos, as dízimas periódicas, os decimais exatos, as frações, os números naturais, os números inteiros, junta tudo, forma o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é como se fosse assim, você pegasse aqui, ó, conjunto dos números reais, né? Aqui é o conjunto dos números reais, dividisse aqui uma parcela, aqui seriam os irracionais, aqui seriam os racionais. Dentro dos racionais a gente tem os inteiros e dentro dos inteiros a gente tem os naturais. Então, seria mais ou menos essa estrutura aqui que a gente teria do conjunto dos números reais. Tem a junção de tudo, tem? Ok? Obrigado, bons estudos. E aí nós vamos estar passando uma lista de exercícios para vocês. Façam as suas notas de estudos, peguem o material didático, façam a leitura dos conjuntos numéricos e arrochem para frente. Obrigado e até a próxima.